Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live devocional. Uma bênção de Deus que o Senhor nos proporciona nesta noite, de estarmos aqui juntos para estudar um pouquinho a palavra de Deus, para escutar uma palavra da parte do Senhor, gente. Não é da minha parte, viu? Eu só compartilho os meus devocionais, que são um deles, né? Que é esse livrinho aqui, ó, Pão Diário. Esse é o que eu compartilho com os amigos, com seguidores, com você que tá chegando agora, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue, já curte a live para chegar a mais pessoas, porque o Senhor vai falar aos nossos corações. De antemão, eu digo que eu ainda não estudei esse devocional, eu faço realmente agora e eu compartilho com vocês. O meu outro devocional, que é a leitura bíblica, eu já fiz pela manhã, tá? Então vamos lá. O tema hoje é a obediência amorosa. Ontem foi lágrimas de alegria, tá aí já no meu perfil. Então eu vou fazendo as lives, depois eu vou baixando e vou colocando lá. E o texto que a gente vai ler é João 14, do 15 ao 21, tá? Então sejam bem-vindos todos vocês, Ney, User, cada um de vocês tem entrado aí, Nailton, Bebê Maurício, Valdinene, Cláudio, Vanderlete, sejam bem-vindos, todos vocês. A obediência amorosa. João 14,15 diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Tem até um louvor que fala essa parte. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amém? É uma benção. Então, a obediência amorosa diz o seguinte: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Versículo 21. Em minha cerimônia de casamento, ouvi: você promete amar, honrar e obedecer o seu marido até que a morte o separe? Olhei meu noivo e sussurrei: obedecer? Construímos nosso relacionamento com base no amor e no respeito, não em obediência cega, como os votos pareciam sugerir. Meu sogro filmou o momento em que, de olhos arregalados, processei a palavra obedecer e disse: aceito. Ao longo dos anos, Deus mostrou-me que minha resistência à palavra obedecer não tinha relação com o relacionamento entre marido e mulher. Eu pensava que significava subjugar ou submissão forçada, o que as escrituras não apoiam. A palavra obedecer na Bíblia expressa as maneiras pelas quais podemos amar a Deus.
Meu marido e eu comemoramos 30 anos de casamentos e aprendemos cada vez mais sobre amar a Jesus e uns aos outros. Quando Jesus disse: "Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos." João 14:15, ele nos mostrou que a obediência às Escrituras era o resultado de um relacionamento amoroso e íntimo com Ele. O amor de Jesus é altruísta e incondicional, jamais forçado ou abusivo. Ao segui-lo e honrá-lo em nossos relacionamentos, o Espírito Santo nos ajuda a ver a obediência a Ele como um ato sábio e amoroso de confiança e adoração. É verdade, né? Eu vim de uma família onde a minha mãe era o cabeça do lar, em todos os sentidos, né? Financeiramente e na maioria das decisões, né? E algumas coisas que eles conquistaram foi debaixo do vislumbre do meu pai. Mas sempre minha mãe bancando, pagando tudo. Então, quando eu me casei, eu tive uma dificuldade, né? Antes de me casar, eu já comecei a tratar isso. Por quê? Porque eu morei sozinha, né? Eu era do mundo, então eu tinha essa referência dentro de casa da mulher como cabeça, financeiro e outras coisas. Então tinha essa autoritarismo dentro de mim, eu tinha. Então essa questão de obediência, para mim era muito complicado. Por um bom tempo eu fui tida como um pouco rebelde, né? Já tinha sido gótica, já fui headbanger na minha época, hip hop, tudo extremo, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas dei um pouco de trabalho, né? Nesse sentido. Desculpa. Nesse sentido. Então, a gente precisa observar isso aqui. Às vezes a gente tem, nesse texto aqui que a gente leu hoje, no texto aqui do devocional, essa pessoa explicando que quando no casamento dela falou em obedecer até que a morte os separe, ela falou obedecer, ou seja, ela entendia a palavra obedecer como uma submissão cega. E aqui está explicando o seguinte, que quando a gente obedece a palavra de Deus, é só uma consequência do amor e da gratidão que a gente tem por Jesus ter morrido naquela cruz por nós. Então, isso quebra as resistências, isso é a mais pura verdade, porque por que eu estava falando de mim? Para explicar isso. Eu era uma pessoa autoritária, eu sempre achei dona do meu nariz, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, assim, como modelo. Então, sempre tive, assim, o meu dinheiro e tal, então a gente se achava, adolescente jovem acha que é dono do próprio nariz, principalmente quando começa a ganhar o dinheiro, mas estava debaixo lá do teto dos meus pais, né? E com 21 anos eu saí. Eu saí e fui para o Rio de Janeiro tentar uma outra carreira. E aí, a gente fica, como eu tinha uma referência, a gente fica com dificuldade de submeter. E eu fui tratada, trabalhada, e o amor de Deus na minha vida me ajudou a melhorar, né? E eu estou em processo até hoje, né? E não é submissão cega, não é submissão cega, não é obediência cega, é consciente. Hoje eu entendo que se eu obedecer a palavra de Deus, gente, eu era uma pessoa que eu contra-argumentava a palavra. Eu era terrível, por isso que eu digo, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer pessoa. Eu ia visitar uma igreja, aí um irmãozinho lá falava assim: irmã, Deus me falou no meu coração para você meditar na palavra XXX.
Eu ia lá meditar na palavra, no outro dia, quando eu ia na igreja, no outro dia que eu digo assim, o outro dia, não no outro dia seguido, né? Eu já ia com tudo pronto, tá bom? Para contra-argumentar aquilo que aquele texto, como se aquele irmão tivesse me afrontando pelo texto que ele me deu. E aí eu ia justificando o meu pecado, as coisas que eu não queria abrir mão, pior que na palavra. Porque o texto sem contexto gera o quê? Pretexto, né? Então eu era terrível. E eu, quando fui transformada de fato, eu me abri, né? A melhor coisa que tem na face da terra para um ser humano, ter um coração ensinável, né? E o Senhor vem tratando minha vida. Tem gente que às vezes ainda confunde esse tipo de coisa. Maridos que querem dar ordens para a esposa, no sentido como se ela fosse uma serva dele, né? Como se fosse uma empregada, como se ela fosse não tivesse vontade própria, não tivesse querer. E não é bem por aí, né? A gente ganha respeito, respeitando, e para a gente poder exigir, ensinar, a gente precisa ser exemplo, né? E a gente também precisa entender que a obediência, ela não é cega. Mas se a gente tiver o jeitinho correto de falar as coisas, se o marido seguir aquilo que está escrito na Bíblia, que é dar a vida pela sua esposa como Jesus deu à igreja, porque ela é a parte mais frágil, automaticamente ele vai receber dessa esposa essa gratidão, e por essa gratidão, essa obediência, né? Então, o que o texto hoje está querendo nos dizer é isso, obediência amorosa. Por amor a gente obedece. E aí, a pergunta de reflexão é: ver a obediência a Deus como um ato de amor e confiança muda como você vê o desejo de Deus de que o obedecemos? Você pode confiar em Deus? Gente, eu vou falar uma coisa. Se a gente não confiar em Deus, a gente vai confiar em quem? Em quem? Só tem como confiar em Deus. Para mim é assim, ó. Se o meu esposo tá em Deus, eu confio. Se eu vejo que não tá lá muita coisa, já não confio. Porque a minha confiança está em Deus, é a presença de Deus, e mesmo assim tem gente ainda que se mascara. Então, a minha confiança total tem que ser em quem? Em Deus. É em Deus que a gente tem que confiar. Porque Ele vê todas as coisas, Ele escuta o que a gente não escuta, Ele vê o que a gente não vê, né? Então, Ele também toma partido por nós. Quando a gente confia nele, ele sabe o nosso coração, ele sabe o que é melhor para nós, ele é o maior interessado no meu e no seu sucesso. Então, a gente só tem a Deus mesmo para confiar. Não dá para confiar em governo, não dá para confiar em pastores, não dá para confiar, botar confiança em liderança, não dá para botar... Sabe por quê? Porque se o pastor cair, aí tu sai da igreja. Se o seu marido deslizar com você... Entendeu? Então não dá para botar confiança em seres humanos, não dá para botar confiança em governo, em sistemas, não dá. A confiança tem que estar no Todo-Poderoso, no Rei dos Reis, aquele que vê todas as coisas, aquele que sabe de tudo. É nele que devemos confiar. E ponto. E obedecer.
uma obediência amorosa, como é o tema, né? Então, neste momento, eu quero abrir para a gente estar orando. Se você tiver algum pedido de oração, então aí você coloca aí no chat, tá? Para que eu possa, ai, desculpa, gente, ver e orar. Gente, hoje eu tinha uma reunião online da família para resolver umas questões e passou batido na minha correria aqui. Olha a hora que eu tô fazendo a live, né? Ainda não tomei banho porque eu malhei. Ainda vou tomar banho. Eu tava aqui costurando, ó. Ah, você costura? Costuro, é. Às vezes descostura aqui, ó, a calça do meu bebezinho, do meu filho. Ele puxa aqui pra botar o pé e tá descosturando aqui, ó. Já costurei hoje 2 ou 3 calças, não lembro, e ainda tem mais 2 aqui pra costurar, né? Então, costuro, sou dona de casa agora, já costurava antes também, e hoje já mexi no fogão, o fogão tá com todos os... Como é que é o nome daquilo? Todas as velas estragadas. Aí desmontei para olhar que tipo de vela que era, porque a que eu comprei, o cara me cobrou R$ 10 numa velinha quebrada, mas disse que ia funcionar. E eu acreditei, né? Boba. E essa não serve aqui nesse fogão. Mas eu vi um fio solto lá e liguei e era do forno. Agora meu forno acende no elétrico, no automático. Consertei. É o que eu falo aqui, não morro mais de fome. Bom, ninguém fez pedido, vou orar. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na tua presença para declarar, Senhor, que sem ti nada somos, que nós necessitamos de ti, Senhor. Nos cobre com teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, o nosso corpo, alma e espírito. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, Senhor. Que o Senhor venha derramar da paz que excede todo entendimento sobre a vida dos meus irmãos. Sobre aqueles que entraram nessa live nem que por um segundo, Senhor. Sobre seus lares. Ó Deus, em nome de Jesus, traz paz, libertação, comunhão, unidade dentro desses lares. Senhor, em especial te peço pela Claudinha que perdeu o irmão Cláudio, Dona Laura, a mãezinha do Cláudio. Peço, Senhor, também pela família do Carlos, Deus, a Miriam, a Elisama, o Johnny, o Eduardo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco também a vida, Senhor, da Silvinha, que perdeu seu esposo, o Guto, companheiro de tantos anos. Ó Deus, tudo, olha todas essas notícias hoje, Senhor, e a gente só vem refletir que a nossa vida é um sopro. Que quando chega a nossa hora, meu Pai, não tem o que impeça. O Senhor é soberano, todo-poderoso, tem chamado seus filhos. Meu Deus, a gente não sabe o dia de amanhã e eu te peço, tende misericórdia de nós, abre o nosso entendimento, a sabedoria do céu, Senhor, para que a gente possa se consertar, para que a gente possa, Senhor, cada dia buscar crescer na tua presença, agradar o seu coração, porque a qualquer momento o Senhor volta, Pai. E eu te peço, Senhor, por aquelas pessoas que têm sofrido de insônia, de ansiedade, de depressão, que o Senhor venha curá-las, que o Senhor venha, Senhor, reparar o sono delas, que o Senhor venha alcançar seus corações, em nome de Jesus. Nos dê uma noite de sono reparadora e tranquila, cheia da tua paz, da tua presença, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada por ficar aí.
Se você gostou desse conteúdo, gente, curte, compartilha, comenta pra gente interagir. Vai ser bênção. Tem um monte de live lá, vários temas. Tem um pouquinho da minha vida aqui na roça. Segue lá o nosso perfil, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima noite. Beijo no coração.